Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdade Inconveniente, cara. Tamo aí, mais um. Algumas pessoas talvez tenham se perguntado por que eu gravo no carro. Então, eu gravo no carro porque é o horário que eu tenho, é o tempo que eu tenho, deslocamento, eu aproveito. O meu dia ele é bem cheio de demandas. O trabalho concreto é muito voltado ao WhatsApp, negociações, conversas, direcionamento de time. E aí nessa rotina meio louca a gente faz os vídeos quando dá, né? Hoje eu quero falar sobre o criminoso universitário. Inclusive eu fiz um comentário no post do Luciano Hang, onde ele divulga esse criminoso, e lá bateram acho que quase 4.000 curtidas, 3.600 a última vez que eu vi, do meu comentário lá, pensando como é que uma universidade federal aprova por 2 vezes, em psicologia e em direito, um cidadão que teve a capacidade de botar fogo numa estátua da Havan, lá no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. De acordo com as informações que o próprio Luciano traz no vídeo, o rapaz era formado em Direito e Psicologia. Aí eu me pergunto, como é que um cidadão formado em Psicologia, que deveria ser uma ciência que analisa a psique, a alma, os ímpetos, as necessidades humanas, se dá o direito de praticar um ato criminoso em nome de uma ideologia, em nome de um ideal, em nome de um pensamento abstrato, e não de um fato concreto? Afinal, o que de bom pode ter proporcionado a atitude dele, de colocar fogo numa estátua da Havan? Tipo, o que ele queria? Se tornar um símbolo? Para que serviu isso de fato, entendeu? Aonde que ele quis chegar com essa atitude? Mas não é sobre isso que eu quero falar no vídeo. Basicamente eu quero dizer o seguinte: nós vivemos um tempo onde o papel, onde a chancela de uma universidade, ela não tem mais valor, ela não necessariamente quer dizer ter o conhecimento prático, o conhecimento concreto. Nós vivemos um tempo onde temos diversos psicólogos formados que não entendem de psique, que não sabem se conter. Psicólogos, não que um psicólogo não possa ser ansioso ou ser depressivo, cara? O ser humano tem o direito a isso, Mas pelo menos de entender como ir batalhando contra isso. Porque como é que um terapeuta pode ser terapeuta se não aplica a terapia em si mesmo, sabe? Como é que um engenheiro pode projetar prédios e casas se não consegue, se não, sei lá, se não foi capaz de construir sua própria casa ou de projetar sua própria casa, ou se projetou a sua casa e a casa caiu, entendeu? Como é que um médico pode tratar um ser humano se ele não sabe cuidar da própria saúde, É a mesma coisa que se tu ir, sei lá, num personal trainer gordo. Não faz muito sentido, tu entende? Tipo, não que o cara não possa entender de exercício físico e passar para alguém e não ter a disciplina de cuidar do próprio corpo, mas na boa, eu não confiaria num personal trainer não precisa ser malhadão, mas que não seja pelo menos saudável, Enfim, alguma coisa nesse sentido. Uma vez eu fui num médico de medicina integral e tal, que cuidava da saúde, e o cara era gordinho, entendeu? Fiquei com o pé atrás, sabe? É natural, tipo, se o cara sabe cuidar do próprio corpo e tal, como é que ele não tem um corpo saudável, Enfim, também a gente faz julgamentos, às vezes o cara pode ter tireoide, problema na tireoide, Enfim. Mas o ponto é, cara, que a gente tem universitários criminosos, velho. É só tu ir numa universidade federal, em grande maioria as públicas são assim, que tu vai ver a galera da maconha, aí tem a galera LGBTQIYZ Ultramax Plus, que são tantas letras que eu não sei mais quais todas que eu tenho que dizer. E aqui, cara, nenhum preconceito, pelo contrário, Mas enfim, o que a universidade tem a ver com essas pautas ideológicas, A universidade não é o antro do conhecimento, não deveria ser o lugar onde nós, o baluarte do conhecimento humano que resguarda o entendimento, daquilo que é o desenvolvimento da nossa sociedade. Tipo, não é um campo ideológico, é um campo, óbvio, onde se trata de ideias, mas que busca a concretude dessas ideias, a aplicação prática dessas ideias na mudança da nossa sociedade, na melhoria da nossa sociedade. Talvez eu esteja aqui sendo um pouco generalista, simplificando um pouco, mas no meu entendimento é isso, sabe? E aí a gente vê isso que está acontecendo, um criminoso, um cara que botou fogo lá na estátua do Luciano, que tem 2 diplomas universitários de uma universidade federal. Eu e você pagamos para esse cara ter um diploma de direito e um diploma de psicologia, e de repente
ele vai lá e bota fogo. Ele foi de bicicleta, cara, colocar fogo lá naquela estátua. E o pior, eu não sei com que esse cara trabalha, mas se ele tem diploma universitário, muito provavelmente ele estava buscando concurso público, porque é bem o perfil dessa gente. E aí, se a gente parar para analisar, o nosso serviço público está permeado desse tipo de cidadão que tem problemas, cara. Entende? Tipo, vamos lá. Entenda o seguinte. Ele tem o direito de se manifestar contra os princípios capitalistas ou da visão de desenvolvimentista econômica, né? Desenvolvimento econômico da Havan? Tem. Ele tem o direito de discordar. Eu não estou dizendo que o pensamento de A ou B é melhor do que A ou B, mas nenhuma atitude criminosa pode ser suportada, pode ser aceita, tu entende? Colocar fogo numa propriedade privada em nome de uma ideologia, cara, isso é no mínimo, sei lá, é psicopatia, é um problema psicológico, tu entende? E o cara estudou psicologia, é formado, pelo menos é o que o Luciano Hang disse. Na boa, falando muito sério, é a grota da nossa sociedade, cara. Sabe, bate uma desesperança. O pior, esse cara talvez fosse ser professor de alguma coisa, sei lá. E aí o que a gente faz com essa informação? Tipo, beleza, João, tá aqui fazendo um vídeo pra internet, mas qual é a atitude concreta? Pois é o sentimento de impotência, essa é a atitude concreta. É o sentimento de olhar para esse problema e perceber que, cara, é muito maior do que a gente é capaz de imaginar. Sabe, no fim, é aquela máxima que o próprio Ícaro de Carvalho sempre fala, minha pátria é minha família. Eu tenho que cuidar dos meus, cara, porque não adianta, o mundo tá perdido. Talvez um vídeo desse vá ajudar a conscientizar alguém, tipo, ou talvez não, sei lá. Mas é triste, é muito triste a gente perceber que as nossas universidades estão, né, infestadas aí de pessoas que trabalham, que pensam a ideologia acima das questões concretas, das questões práticas, e que colocam a ideologia, né, que são capazes de praticar atitudes criminosas em nome de ideologias, cara, em nome de ideias que eles acham que são suficientes, quando na verdade o mundo concreto e real está na frente deles gritando, gente, faz alguma coisa pela própria vida, produz alguma coisa de bom. A vida não é só buscar o prazer, a vida não é só querer estar bem, né? Enfim, não vou entrar nessa celeuma, senão eu vou longe. É isso, é um desabafo. Um desabafo pode dizer que temos um criminoso diplomado, né? E a verdade inconveniente de hoje é que não dá para confiar ou acreditar mais em diplomas universitários, porque isso não quer dizer mais nada. Infelizmente, os diplomas universitários não querem dizer mais nada. Ah, João, mas tu não dá valor para diploma universitário na hora de contratar alguém? É óbvio que sim. Só que só o diploma não quer dizer mais nada. Infelizmente, o diploma, na grande maioria das vezes, ele não é uma garantia da capacidade técnica e qualificação do profissional. Né? Para você descobrir se ele é qualificado tecnicamente, você precisa aprofundar, entrevistar e ir além, porque só o diploma não serve mais. Essa é a verdade inconveniente de hoje.